Certa vez eu encontrei um artigo que eu não sei se foi escrito por John Longinus ou se foi traduzido. Sendo bastante sincero, alemão é uma das línguas que eu não consigo compreender muito bem. Eu consigo entender algumas frases e alguns nomes separados, porém eu não sou fluente em alemão, como em outras línguas. Porém, John Longinus comentar a respeito da alteração da regra do impedimento de 1925 e alguns fatores sobre essa alteração e que ele eventualmente achava benéfico. Bom, a história da tática ela é erroneamente propagada em diversos meios. Até livros premiados propagam a tática de maneira completamente errônea. Criação atribuída à data errada, ou então à equipe errada, e entre outros fatores. É claro que isso não é inerente aos momentos atuais. Ao longo das décadas sempre houve essa falha. Por exemplo, o próprio Hugo Maslow acreditava que Herbert Chapman criara o WM. Contudo, Ivan Sharp já rebatia isso e atualmente há um consenso entre até mesmo os historiadores do Aston de que Chapman nunca criou o WM. Uma tática quase que tão revolucionária quanto o WM, não obstante, na verdade, eu estava prestes a comentar pouco propagada, contudo eu não recordo uma única vez em que eu tenha lido a respeito do One Back System em meios mainstream ou até mesmo em livros de tática. Eu realmente não recordo. Contudo, era das táticas mais famosas e mais utilizadas como uma vertente do 235. O que era o One Back System? O One Back System, como o nome composto já é autoexplicativo, era um sistema defensivo utilizado antigamente, muito antigamente mesmo. Na verdade, acredito eu não, com toda certeza, já que estamos quase em 1925, com toda certeza, por volta de um século, foi quando que o One Back System se despopularizou. O One Back System era quando um fullback, um defensor, adiantava-se, portanto, sendo muito mais simples colocar uma ação adversária em posição irregular, em impedimento. Antigamente era muito comum jogadores tentarem driblar porque uma combinação mal efetuada por meio de uma falha tática, uma percepção tática errada de um companheiro de equipe poderia facilmente colocar a ação inteira em impedimento. Corridas individuais eram muito comuns e é claro que era necessário ter um grau tático, um excepcional grau tático para muitos forwards, enquanto que antigamente já não era mais tão necessário assim um fullback ele possuir uma certa habilidade ou até mesmo ser um fullback robusto ou então rápido. Afinal, o fullback ele apenas precisava, o fullback, o defensor, ele apenas precisava ter uma percepção tática. E isso, querendo ou não, mitigou a performance de muitos e muitos fullbacks, apenas estando com o objetivo principal de colocar os forwards adversários em constante posição de impedimento. É claro que a alteração da regra do impedimento de 1925 causou um engrandecimento de média de gols em todo o mundo. É fácil realizar uma comparação a respeito da temporada 24-25 e da temporada 25-26. Por exemplo, as grandes aberrações goleadoras estão refletidas na segunda metade da década de 20.
Um grande exemplo disso é a First Division da temporada 27 e 28, edição essa que Dixie Dean marcou impressionantes 60 gols em aproximadamente, eu não recordo ao certo, mas acredito que em 40 partidas. Um feito desse, atualmente, é quase que impossível ser realizado. O Everton, 2 temporadas após, acabou sendo rebaixado impressionantemente, refletindo a disputa, o nível de disputa que era aquele campeonato. De fato, após 1925, tornou-se muito mais simples marcar gols do que em comparação direta desde a introdução da First Division em 1888 e 1889 até mais ou menos a temporada 24 e 25. É claro que havia muitos territórios que não possuíam o One Back System sendo utilizado com constância, ou então sendo utilizado sempre. Por exemplo, na Hungria, em uma entrevista realizada por George Hort, reformularei, com George Hort, o excepcional craque húngaro, e com Károly Fogl, o excepcional fullback do Újpest. Os dois alegaram que o One Back System não era tão utilizado assim na Hungria, ou então por pelo menos 90 minutos. Nem sempre os jogadores utilizavam essa tática. Contudo, era muito, mas muito popular na Inglaterra. E naquela época as partidas, de certa forma, elas paravam com muita frequência. O número de impedimentos naquela época era muito alto, impressionantemente alto. E o número de gols impressionantemente baixo. Falando especificamente sobre os gols, em discussões passadas, eu escutava e lia muito a respeito de que na época de Pelé era mais fácil marcar gols. Olha, essa frase está correta. Era mais fácil sim marcar gols na época de Pelé. Não porque era futebol antigo, mas sim porque o período em que Pelé jogou foi um período que saíam muitos gols mesmo. Por exemplo, o Campeonato Paulista de 1958 atinge uma média excepcional de, se eu não me engano, aproximadamente 3,7 gols por partida. Essa é uma média estratosférica de alta. E é claro que ela não pode ser atribuída aos 58 gols marcados pelo próprio Pelé. Afinal, antes mesmo de Pelé jogar, Pelé, devo relembrar que inicia sua carreira, a primeira partida de fato pelo Santos é realizada em 1956, não pelo Campeonato Paulista, é claro. Mas antes mesmo de Pelé jogar, a média do campeonato já possuía algo em torno de 3,7. Em contrapartida, o Campeonato Húngaro, em seu apogeu, quando revelava diversos craques, sendo de característica mais ofensiva, era um campeonato que possuía uma média, isso voltado na primeira metade da década de 20, uma média de 2,3, 2,4. Ou seja, aos que possuem uma noção básica de proporção saberão que essa é uma média muito, mas muito inferior do que a média do Campeonato Paulista em que Pelé disputava, por exemplo. O próprio Campeonato Uruguaio de 1924, que teve Pedro Petrone como principal goleador, na verdade o Campeonato Uruguaio da AUF, devo ressaltar, possuía uma média muito próxima de 2 gols por partida, ou seja, uma média muito baixa. Entretanto, era um campeonato de quase 4 décadas antes de Pelé atingir o apogeu, ou, digamos assim, o seu apogeu goleador. Isso é mais um reflexo de que, de fato, mesmo sendo posterior, quase 4 décadas posteriormente,
Na época de Pelé, era muito mais fácil de marcar gols. Talvez tão fácil quanto antes da introdução da First Division em 1888 e 1889, que possuía, de fato, médias altíssimas. Com a introdução da liga, houve um nivelamento. Contudo, antes, se você pegar os recordes de equipes como o Preston North End, o West Bromwich Albion, e até mesmo equipes de grau mais baixo, como o Wolverhampton Wanderers, é completamente notório a estratosférica média de gols, inclusive médias atingindo algo superior a 4 gols por temporada, é claro, nas fixtures que esses clubes atuavam. Inclusive, eu tenho uma breve teoria de que os maiores goleadores de todos os tempos, é claro, levando em conta, entre aspas, números não oficiais, fecha aspas, estão presentes na década de 70 e na década de 80 do século XIX. E se eu fosse chutar quem seria o maior goleador de todos os tempos, é claro que atuando em primeiro nível, ou então em alto nível, digamos assim, esse seria John Goodall, o center forward do Preston North End, o estrategista excepcional, malabarista, artístico também, incrivelmente driblador e de uma precisão de passe muito acima da média, seria John Goodall, ou então ao menos o primeiro jogador a atingir a excepcional marca de 1000 gols. Talvez fácil não seja a palavra melhor apropriada para essa questão. Talvez, na verdade, talvez seja sim a palavra mais bem apropriada para essa questão em comparação a outras décadas. A década de 90 do século XIX já é mais difícil de marcar gols. As décadas que procedem à década de 90 também. Entretanto, o ápice mesmo, devido já às colocações que os fullbacks possuíam, e é claro, ao próprio One Back System, a primeira metade da década de 20 do século passado é, sem sombra de dúvidas, o período mais difícil de marcar gols na história do futebol. E eu gravei esse áudio a respeito do sistema que ajudou a alterar a regra do jogo, porque recentemente eu li uma proposta do francês ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, sobre uma nova alteração na regra do impedimento. Pelo que eu pude ler, será notório que a quantidade de gols engrandecerá mais uma vez. Eu fico imaginando um jogador que possui uma classe excepcional para marcar gols, como é o caso de Erling Haaland, e que possui um sistema criativo em volta do mesmo, sempre programando a próxima jogada para o mesmo defini-la. Qual será, caso eventualmente seja aprovada essa alteração, qual será a média de gols de um jogador desse por temporada? Será algo de fato assombroso, porque a proposta, e eu a considero excelente, praticamente não haverá chamadas de impedimento. Afinal, a mesma reflete uma espécie de regra nova em que o jogador quase nunca, de fato, cometerá esse foul ao jogo. Ou seja, consequentemente, a média se engrandecerá, assim tornando goleadores que possuíam uma média até simplória, possuindo por temporada médias excepcionais de 60, 70, 80 gols. Assim, refletindo mais precisamente o período antes da introdução da First Division, a segunda metade da década de 20 e uma nova era em que diversos gols serão marcados, caso, é claro, a alteração da regra de impedimento proposta por Arsène Wenger seja aprovada.